Irmão, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, versículo 26. Todo mundo achou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Um 26. Então Deus determinou: façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Amém? Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu entendo que, conversando com vários irmãos, pessoas que oram, pessoas que leem a Bíblia, deixa eu te dar uma orientação, aproveitando. Nós precisamos de sempre procurar pessoas que a gente sabe que tem vida com Deus. E quando essas pessoas falam com a gente, aquilo que elas dizem tem que ter um peso maior sobre a nossa vida. Então, quando você conversar com alguém, se você souber que ela é uma pessoa que ora, uma pessoa que lê a Bíblia, eu te aconselho você dar um pouco mais de credibilidade para aquilo que ela está falando. Porque com certeza ela tem mais credibilidade. E falando com vários irmãos, eu tenho convicção de que a Igreja de Jesus, nós vamos entrar num novo ciclo por esses dias. Nós estamos nesse lugar de transição. Eu compreendo, eu sinto isso no meu espírito. Pós-pandemia, pós um monte de coisa. Mas eu sinto que nós estamos entrando num novo ciclo. Algumas pessoas literalmente, né? E outros, eu acredito que talvez não sentindo tanto a diferença, mas eu acredito que todos nós estamos entrando num novo ciclo. E eu acredito que nós precisamos é um tempo de alinhamento, é um tempo da gente ouvir o que Deus tem para nos falar, de lembrar das promessas. É um tempo de ajuste. Eu acredito que hoje nós estamos vivendo um tempo de ajuste. E essa palavra que eu vou ministrar com os irmãos é uma palavra simples, mas uma palavra que eu ministrei com os irmãos de Conchal quarta-feira. E por incrível que pareça, quando a forma a gente vai ministrando assim, eu não sei se os irmãos pregadores ou as irmãs pregadoras têm essa mesma
essa mesma experiência que eu. Muitas vezes você está pregando e você fala, uau, isso daqui é muito bacana. Não, uau, puxa vida, você vai se alimentando daquilo que você está pregando. Você fala, nossa, né? Não sei se os irmãos têm isso, eu tenho. E enquanto eu estava ministrando quarta-feira, eu falei, nossa, isso é muito, muito forte. Então eu quero falar com os irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Você não vai saber para onde você vai, ou você não vai reconhecer o seu destino, se você não souber quem você é ou para que você foi feito. Sim ou não? Quando uma coisa é projetada, quando uma coisa é feita com um propósito, ela é feita para aquilo. E o desenvolvimento dela pleno vai ser quando ela estiver fazendo aquilo para qual ela foi planejada. Sim ou não? Vamos dar um exemplo. Uma batedeira de bolo, ela vai funcionar muito bem para você bater bolo. Não para você misturar água. Ela pode até funcionar para você fazer alguns experimentos. Mas ela foi projetada para bater bolo. E nós precisamos de descobrir para que nós somos projetados. Por que Deus nos criou? Para que Ele nos criou? E o versículo 26, 28, Deus trata exatamente para que nós fomos criados. E você vai encontrar nesses versículos algumas palavras. Olha o que Deus diz: façamos o homem, né, o ser humano, a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. E aí ele diz o seguinte: se nós fôssemos nos aprofundar, a gente ia parar para falar aqui essa semelhança. Essa semelhança aqui não tem nada a ver com olho, com nariz, com boca, com cabelo, não é isso do que Deus está falando. Deus está falando a semelhança dele no pensar, no realizar, no gerar, no fazer. É disso de que Deus está falando. É essa semelhança que nós temos com o Pai. E aí então ele diz assim, façamos o homem para que ele domine. Deus criou o homem para dominar. Meu irmão, nós temos que compreender isso. Quando Deus criou o homem, Danilo, Deus criou o homem com um propósito. E qual é o propósito? Ele criou o homem para dominar, para governar. Repete comigo: Deus criou o homem para dominar, governar. Agora fala você: Deus me criou para governar. Agora olha que interessante, versículo 28 vai dizer assim: Deus os abençoou e lhes ordenou. Tem duas coisas aqui que Deus faz: Ele abençoa, e a palavra abençoar aqui é aquela que só pode abençoar quem tem para dar. Ninguém abençoa sem ter o que dar. Enquanto ele fala assim, e Deus os abençoou, significa que eles não tinham, e Deus deu algo que eles não tinham, que veio do próprio Deus. Deus os abençoou, Deus o entregou, e nós vamos descobrir o que Deus entregou. E o que Deus abençoou? E disse assim, Deus os abençoou e lhes ordenou. Aí nós vamos descobrir o que Deus deu para eles. O que Deus deu? Sede férteis. Numa outra versão é sede fecundos. Olha que interessante isso, meu irmão. Deus deu ao homem, e aqui o homem significa homem e mulher. Deus deu a capacidade de gerar vida. Quando ele diz assim, sede fecundos, ele está dizendo, vou dar a condição, a capacidade de vocês gerarem vida. Uau! Posso ouvir um glória, Stephanie? É interessante isso, porque Deus não continuou o trabalho de fazer homens. Deus, ele fez um boneco, se é assim que a gente pode dizer, ele fez um boneco, e ele soprou vida nele. Sim ou não? Então quem tinha capacidade de gerar vida naquela hora? Só Deus. E aí depois ele pega o homem e
põe o homem para dormir, tira uma costela e faz a mulher. Aí tem uma brincadeira, que a mulher foi feita da carne de segunda. Pensou se tivesse sido do filé mignon, da costela. Mas é a parte mais saborosa, né, irmãos? Aí Deus tira então e faz a mulher. Mas aí Deus não repete o processo de fazer outro boneco e ficar soprando nele vida. Aí Ele dá a capacidade de gerar. Então Ele coloca o útero na mulher e coloca a semente no homem. E Ele diz assim: vocês vão se unir e vão gerar vida. Então preste atenção. Antes do pecado, o que Deus esperava era que o homem governasse e gerasse vida. E Ele diz assim: vocês vão multiplicar. O que Ele estava dizendo: vocês vão ter muitos filhos, vocês vão fazer filhos, vocês vão povoar a terra, e vocês vão dominar ela. Vocês vão dominar a terra e tudo que nelas tem. Então você perceba que quando Deus cria a terra, Ele não cria a terra para o homem cultivar a terra, para o homem viver trabalhando nela. Na verdade, Ele cria a terra para o homem governá-la. E Ele ia governar sobre todos os outros seres. Até aí você está entendendo? Amém? Muito bem. Agora olha que interessante. Quando Deus coloca a capacidade de governar, a capacidade de dominar, a capacidade de gerar vida, Ele coloca o homem num jardim e diz assim para ele: você vai fazer tudo isso. Então preste atenção no que Deus estava querendo. Deus estava querendo que Adão e Eva tivessem filhos e filhos e filhos, e que viessem outros filhos. E no início, com certeza, irmão ia ter que casar com irmão, para que fosse gerado outros filhos. Mas o propósito de Deus é que houvesse um povo, todos gerados de Adão, sem pecado, que fossem capazes de governar, e que tivessem vida, e que dominassem, que governassem, e que tivessem intimidade com Ele. Esse sempre foi o propósito de Deus. Mas quando Deus, Ele determina isso, Ele põe o homem no Éden e diz assim: só que preste atenção, de todos os frutos que está aqui, você pode comer, mas a árvore do fruto do bem e do mal, esse você não vai comer. Deus, Ele coloca tudo isso na mão do homem, mas Ele estabelece uma condicional para que o homem continuasse vivendo aquilo: você precisa de me obedecer. Deus faz tudo isso com Adão, e a única coisa que Ele pede para Adão, diante de tantas coisas, Ele diz: só tem uma que você não pode fazer, e eu peço que você me obedeça. Agora, todos nós sabemos que Adão não obedece, sim ou não? Adão não obedece. Agora, pega a sua Bíblia, por favor. Vai lá para Gênesis 3 agora. Nós vamos perceber que a partir do 11 do capítulo 3, Deus, Ele vai até o homem, como era de costume. Então Deus chama o homem para o relacionamento, Deus chama ele para o mesmo lugar que eles estavam acostumados. E aí Deus fala assim: Adão, onde você está? E aí ele fala assim: Senhor, eu ouvi o som do teu caminhar, e vendo que estava nu, tive medo e me escondi. Aí Deus fala para ele: quem te fez saber que estava nu? E Deus já descobre, e Deus já fala para ele: você comeu aquilo que eu te proibi. E aí, meu irmão, começa algo, porque aí o pecado já tinha entrado. Aí o homem descobre o mal. E aí começa, meu irmão, aquilo que a gente já falou muitas vezes: a transferência de culpa. E Deus
pergunta para Adão: o que foi que aconteceu? Eu te proibi, você comeu? E aí, meu irmão, a primeira coisa que Adão faz, depois de ter pecado, é culpar Deus do seu pecado. Ele vira para Deus e fala assim: olha, a mulher que o Senhor me deste. Você percebe que Adão não põe a culpa na mulher, Adão põe a culpa em Deus. Sim ou não? Mais ou menos assim: se o Senhor tivesse me deixado sozinho, estava melhor. Se o Senhor tivesse deixado eu conversado com a Zanta, com as outras coisas aí, não tinha dado esse problema. Mas o Senhor me arrumou uma mulher e ela fez eu pecar. O culpado é o Senhor. Que é algo que eu e você temos, não temos mesmo? Qual que é o problema do mundo? O problema do mundo é porque Deus não cuida de todo mundo. Nós estamos sempre culpando Deus. E Adão fez isso. Exatamente isso. Aí o que acontece? Ele fala: a mulher que tu me deste. Deus vai lá então, fala com a mulher: e você, por que você comeu a serpente? E aí aquele processo, Deus vai na serpente. A serpente não fala nada, porque ela não tinha ninguém para falar. Foi ela mesma. E Deus então começa a punição. Ele fala para a serpente: você vai rastejar e vai comer pó todos os dias, e vai ser dos animais selvagens o mais asqueroso, aquele negócio todo. E aí ele vira e fala assim: vou colocar inimizade entre você e a semente da mulher, e você vai picar o calcanhar e ela vai te ferir a cabeça. E depois vai na mulher e fala assim: você vai ter dores de parto, a tua vontade vai ser para o teu marido. E o interessante é que quando chega em Adão, versículo 17, ele diz assim: então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutaste a voz da tua mulher? Meu irmão, uma das coisas que eu gostaria de aplicar no teu coração nessa noite: que tipo de voz que nós estamos ouvindo nos dias de hoje? O que eu e você estamos ouvindo? Qual é a voz que nos direciona? Porque você perceba, meu irmão, Deus coloca o governo sobre a vida de Adão, coloca o governo sobre a vida de Eva. Ele tinha o melhor, ele tinha tudo para eles. Ele não gostaria que eles tivessem pecado e caído da graça, mas eles precisavam de ouvir a voz de Deus. Eles precisavam de continuar crendo, confiando de que Deus tinha o melhor para eles. Mas a Bíblia diz que Adão ouve a voz da mulher. E o grande problema meu e seu, o grande problema da igreja hoje, da igreja não governar, da igreja não dominar, é porque ela não ouve, porque ela escolhe, porque ela é seletiva na voz que ela vai ouvir. Meu irmão, só tem uma voz que eu e você precisamos de ouvir: é a voz do Senhor. Ela é poderosa, ela é capaz de fazer tudo aquilo do qual Deus disse que é capaz de fazer. Agora o problema é qual voz nós ouvimos. Qual voz você ouve? Porque tem a voz da circunstância, a voz da necessidade, a voz do prazer, a voz do entretenimento. Quantas vozes nós temos ouvido? Quantas vozes têm falado ao meu coração e ao teu coração? E quando eu não ouço a voz que me leva e que traz vida, que é a voz de Deus, sem dúvida, outras vozes vão gerar morte. Mas eu quero te mostrar outra coisa. Esse é só o início de tudo aquilo. O projeto que Deus tinha para o homem era governo, era domínio, era gerar vida. Quando o homem morre, quando o homem peca, ele perde isso. Ele perde o governo, ele perde a autoridade. E é tão interessante isso, meu irmão. Hoje nós trabalhamos muito isso na nossa escola de missões. Sabe o que gera autoridade, meu irmão? Obediência. Repete comigo: obediência gera autoridade. Uma igreja que quer viver autoridade precisa de ser uma igreja obediente ao Senhor. Uma igreja que quer exercer autoridade
Tem que ser uma igreja que vive a experiência de ouvir a voz do Senhor. Watchman Nee, em seu livro Autoridade Espiritual, ele fala algo muito interessante, que a crise da igreja nos dias de hoje, e isso ele escreveu há mais de 50 anos atrás, é que depois que Adão e Eva pecou, preste atenção, depois que Adão e Eva pecou, eu e você, a humanidade, ela recebeu o entendimento daquilo que é bom e daquilo que é mal. Nós conseguimos, de uma forma ou outra, discernir no nosso coração o que é bom e o que é mal. E nós escolhemos a partir daquilo que está construído dentro de mim e de você, aquilo que é bom e aquilo que é mal, sim ou não? Uma pessoa em plena faculdade mental boa, ela pode discernir e escolher aquilo que ela entende que é bom e aquilo que ela entende que é mal. Só que quando Deus ele não queria que o homem tivesse esse entendimento, que o homem tivesse essa capacidade de saber o que é bom e o que é mal. Porque ele diz assim: não coma do fruto do bem e do mal. Porque o dia que você comer o fruto do bem e do mal, você então vai saber o que é bem, mas também vai saber o que é mal. E a prova é que quando Adão e Eva pecam, ele descobre que ele está nu. Quando Deus vai e chama: Adão, cadê você? Ele diz assim: eu estou nu, eu ouvi o som do teu caminhar, mas eu estou nu. Ele discerniu que ele estava nu, ele discerniu que ele não estava em condição, ele discerniu que o pecado mostrou. E aí Deus então diz para ele: você comeu, né, Adão? Porque você sempre esteve nu, mas você não sabia. E aí o Watchman Nee continua dizendo que o problema é que as nossas decisões, e a maioria delas, elas partem do pressuposto e do princípio daquilo que eu e você achamos que é bem ou mal. Mas o excelente lá no Éden é que para Adão e Eva não existia bem ou mal. Para Adão e Eva, a única coisa que existia era o relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus definia o que Adão faria ou o que Adão não faria. O bem e o mal estava em Deus para Adão. Não faça isso, Adão, porque é mal. Sim, Senhor. Se o Senhor disse que é mal, é mal. Adão, não faça isso, porque é bem. Sim, Senhor. Era uma dependência total do Deus que ia levar ele só para aquilo que agradava o coração dele. Mas hoje eu e você, e sabe qual que é o grande problema sempre das nossas escolhas equivocadas na vida? É que nos falta relacionamento com aquele que sempre vai nos direcionar a águas tranquilas, que sempre vai nos levar num lugar de pastos verdejantes, que sempre vai nos levar a planos de bem e não de mal. Mas uma igreja que precisa de caminhar debaixo de submissão. Submissão à palavra, submissão à vontade. E diante disso, nós vamos ver que a escolha de Adão e Eva trouxe consequências. E qual foi elas? A primeira é que ele perdeu o governo. A primeira delas é que ele perdeu o domínio. Aquilo que era para ele governar, aquilo que é para ele dominar, agora ele não tem mais. Você quer ver isso? Por favor, vai lá em Mateus capítulo 5, por favor. Você está aqui comigo? Amém? 5 não, 4.
Mateus não, meu irmão, vamos lá em Lucas, por favor, desculpa. Lucas 4. Eu quero te mostrar um padrão. Quando você vai lá para a genealogia de Jesus em Mateus ou em Lucas, está num desses dois, ela começa de trás para frente. E quando ela chega lá, no início, começa assim falando de Jesus, né? Jesus era filho de José, e vai, que era filho de tal, 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 e vai cair em Adão, que era filho de Deus. Então a gente tem Adão numa ponta e Jesus na outra ponta. Agora preste atenção. Quando Adão e Eva perdem o governo, ele entrega o governo para alguém. Ele entrega a terra para alguém. Pastor, do que você está falando? Estou falando de ciclos, eu estou falando de governo. Hoje nós estamos definindo, hoje é um dia propício para essa palavra. Nós estamos definindo quem vai governar a nossa cidade. Sim ou não? E o homem ou a mulher que governar a nossa cidade, eles vão governar com aquilo que está no coração deles, com aquilo que eles definem que é certo ou errado. Agora preste atenção, no versículo 3 do capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus fazia muito tempo que não comia. Então o diabo chega para ele e fala assim: se você é o filho de Deus, se você é quem diz que é, transforma essas pedras em pães. Eu disse hoje aqui no Ministério de Missões: ô meu irmão, preste atenção numa coisa, olha aqui para mim. Nós aqui temos a igreja, o mundo do Ocidente, nós temos uma filosofia de vida muito equivocada. Qual que é, pastor? A gente acha que todo mal vem do diabo e que todo bem vem de Deus. Esse é o nosso filtro. Todo mal vem do diabo, tudo quanto é coisa ruim é do diabo, e tudo que é bom é de Deus. Eu vou provar para você biblicamente que não é isso. Muitas vezes não. Por quê? Porque a Bíblia diz que, o versículo 1 do capítulo 4 diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo leva ele para o deserto. Não leva ele para o palácio, não leva ele para um jardim tropical. A Bíblia diz que leva ele para o deserto. Deserto não é lugar de habitação. Deserto não é lugar de estar. Deserto é deserto. Deserto é o lugar onde não tem alimento. Deserto é o lugar onde não floresce. Deserto é o lugar árido, onde não tem vida. Deserto é o lugar onde de dia é muito calor e de noite é frio. Deserto é o lugar onde não pode haver habitação. Mas a Bíblia fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo direciona ele. E aí eu quero que você entenda que Jesus é um homem. Repete assim comigo: Jesus era um homem. Você disse o quê? Diz assim: Jesus era 100% homem. Agora, você acha que Jesus foi sorrindo para o deserto? Quem acha que Jesus foi assim? A hora que o Espírito Santo falou: vou te levar para o deserto. Ele falou: rapaz, eu não estava esperando isso faz tempo. Eu não vi a hora de ir para o deserto. Uhul! Deserto, lá vou eu. Não, meu irmão, não foi assim que aconteceu. Mas ele seguiu. E aí eu posso fazer uma aplicação. Que homens cheios do Espírito Santo são homens flexíveis e homens do qual Deus pode levar na onde Ele quiser. Eles não escolhem na onde eles vão. Homens e mulheres cheios de Deus não escolhem na onde vão. A sua vida é do Senhor. E a gente vê Deus fazendo exatamente isso. O Espírito Santo fazendo exatamente isso com Jesus. Aí Jesus entra num lugar de jejum.
sem comer. O diabo chega para ele e fala: transforma essas pedras em pães. Eu estou aqui para te ajudar, cara. Transforma aí, eu acredito, eu confio em você. Você é o filho. Uau, você tem jeito de filho. Eu quero ver agora essas pedras em uns pães caseirinhos. Sabe o que Satanás está soprando na vida de Jesus? A voz da necessidade. Você tem uma necessidade aí, supre ela. Você pode suprir, supre. Mas como que Jesus responde, gente? Mas antes ele fala uma coisa. Está escrito. Ele está dizendo, tem uma voz, que é a voz do Senhor. E ele deixou escrito, que nem só de pão vive o homem. Agora preste atenção, eu vou correr. O diabo, versículo 5, pega Jesus e leva ele num lugar muito alto. Em uma fração de tempo, ele mostra todos os reinos do mundo, está no versículo 5. E preste atenção no que o diabo faz. E lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles, e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues, e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Olha aqui para mim. O que Satanás está fazendo? Satanás está pegando o reino do mundo, os reinos do mundo. Eu acho que ele mostrou todas as nações da terra daquela época, toda a sua glória. Se fosse hoje, ele mostraria os Estados Unidos, ele mostraria a Europa, ele mostraria a Oceania, ele mostraria os países africanos, ele mostraria os asiáticos, ele mostraria todos esses países, Brasil, e mostraria a glória deles, o reino deles. E ele disse assim: eu te dou todos eles, porque me foram entregues. Você vê Jesus falando que o diabo é mentiroso? Sim ou não? Jesus fala mentiroso, não é seu não. E por que Jesus não fala isso? Porque era a verdade que Satanás estava falando. E quando que os reinos foram entregues, Leonardo? Quando os reinos foram entregues, Daniel? Lá no Éden. Deus não tinha feito o homem para governar? Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. E o que o homem fez, Danilo? Ele entregou, Nayara. Ele entregou, Júlia. Ele entregou ao homem. Ele entregou a Satanás aquilo que era dele, aquilo que era para ele governar. Quando ele peca, ele entrega. O homem agora não governa mais. Não é à toa que nós ouvimos a palavra do Senhor dizer: o mundo jaz do maligno. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, e pense bem. Nós podemos profetizar que Limeira é de Jesus, sim ou não? Mas Limeira é de Jesus? Não. É, irmão? Não. É Jesus que governa Limeira? Não é. Se nós sairmos daqui, nós vamos ver qual o governo que está lá fora. Agora preste atenção. Eu e você fomos criados para governar, sim ou não? Se nós não estamos governando, nós estamos fora do propósito. Concorda comigo? Você foi criado para quê?
para governar. Se nós não estamos governando, nós estamos fora. Escute, você não foi criado para namorar, noivar, casar e ter filho e neto e morrer. Isso é um adicional que Deus deu. Isso não é o propósito de vida de um cristão. Isso não é o propósito de vida que Deus sonhou para nós. A nossa vida não se resume nisso. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que foi entregue lá. Foi entregue governo, foi entregue o domínio, foi entregue capacidade de gerar vida. Deus espera que eu e você geremos vida aonde passarmos. Que nós sejamos capacitadores de vida. Agora é isso que nós estamos vivendo. Mas Deus precisava de resolver um problema. Por favor, vai lá para Romanos capítulo 5. Você está aqui comigo, amém? Quem que entregou o domínio e o governo do mundo a Satanás? Adão, o homem, correto? Vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Agora eu quero que você vai comigo lá no 17. Pois, se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça, reinarão em vida, por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Ei, se a desgraça aconteceu no Éden, no Calvário, no Gólgota, Deus, Jesus, recupera o domínio, o governo, a vida. Se um homem entregou, um homem conquistou. Olha o versículo 19. Sendo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos tornaram-se pecadores. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Ei! Deus precisava de colocar a coisa em ordem. Ei! Olha aqui para mim, o plano continua o mesmo. Deus não mudou o plano. O homem entregou o governo a Satanás. Deus prepara Jesus Cristo. Deus envia seu Filho unigênito. Deus envia seu Filho. Ele encarna. Meu irmão, a maior loucura que o Evangelho prega é falar que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Verbo encarnado, o Elohim, o Chamar, Ele que é todas as coisas, Ele se despiu. Ele tira todo o seu poder, Ele renuncia tudo que Ele é, Ele deixa o trono vazio e vem no útero de uma menina para que o governo fosse devolvido a mim e a você. É por isso que nós não podemos negar tamanha entrega. É por isso que nós não podemos rejeitar tamanha vitória. É por isso que nós não podemos, meu irmão, de maneira nenhuma,
não respondemos aquilo que é o propósito de Deus. Quando Deus olha para a igreja, meu irmão, é um tempo em que a igreja não pode mais renunciar ou rejeitar ou desprezar o lugar que lhe foi conquistado. Vai lá para Efésios capítulo 1, por favor. A partir do 17, versículo 1, 17. Você está aqui comigo, amém? Diz assim a palavra do Senhor: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Ora, ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez. A gente precisa ir devagarzinho. Paulo diz que ele se coloca de joelho, ele se coloca em oração, para que um espírito de sabedoria, para que o espírito de revelação, para que abra os olhos do nosso entendimento, para que eu e você possamos saber exatamente por que nós somos criados, para que nós somos salvos, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que eu e você possamos saber qual é a real esperança do chamado que Ele fez, o que Ele espera de mim e de você. A igreja precisa de entender qual é o chamado dela, ela precisa de saber para que ela foi levantada, ela precisa de entender o que Deus espera dela. Meu irmão, Deus tem expectativas, é assim que a gente pode dizer. Talvez não seja uma palavra boa para se aplicar, porque expectativa é quando uma pessoa espera algo de alguém que talvez possa não acontecer. Mas eu creio que Deus, Ele tem algo guardado no seu coração. Ele sabe que essa igreja, escute meu irmão, e essa igreja, mais cedo ou mais tarde, no futuro próximo ou no futuro distante, ela vai responder para aquilo que ela foi chamada. A minha única oração, meu irmão, é que eu não esteja morto quando isso acontecer. Eu quero viver, meu irmão, eu quero viver esse tempo perfeito em que a igreja vai responder, ela vai entender, os olhos dela vão se abrir, ela vai governar, ela vai ser tudo aquilo que Deus espera que ela seja. E Ele diz assim: para que vocês saibam qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? Igreja, nós não sabemos o que nos aguarda. Nós não sabemos o que Deus tem para mim e para você. E Ele continua. Paulo enche de tanto adjetivo aquilo que ele quer falar, e ele diz assim: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Você percebe que Paulo, ele quase que não encontra palavras para dizer o real chamado, a esperança do chamado, o poder que existe na igreja, a herança que nos aguarda, o poder que está depositado em nós. Meu irmão, você é uma bomba. O diabo morre de medo. O diabo não quer que você descubra quem você é nele, em Cristo Jesus. O diabo não quer que seja ativado a potência divina que tem dentro de você e de mim.
se Ele nos manter ignorantes de quem nós somos. Ele sabe que o seu reino vai prevalecer. Mas quando eu e você descobrimos quem nós somos nele, o reino dele está à falência. E Paulo continua: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo Jesus, ressuscitando-o dos mortos e o entronizando à sua direita nas regiões celestiais. Ei, olha aqui que ele está dizendo: que o mesmo poder, que o mesmo Espírito, que a mesma grandeza, que a mesma força, que a mesma autoridade, que a mesma unção, presta atenção nisso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, que fez com que a vida voltasse no corpo de Jesus, que o ressuscitou, que o levou até os céus e que o entronizou à direita. Ele diz: esse mesmo Espírito, esse mesmo poder, essa mesma pessoa, ela está disponibilizada à igreja de Jesus. É um retorno ao Éden. É um retorno à capacitação de viver o governo, de viver o domínio. Esse mesmo poder que agiu em Jesus Cristo, ressuscitando dos mortos, entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Quando Cristo, quando Ele ressuscita, quando o Espírito Santo lhe traz vida, é algo tão impressionante, é algo que sai, meu irmão, do meu entendimento e do teu. Sabe por quê? Porque aquele homem Deus, ou aquele Deus homem, aquele que tinha renunciado, aquele que tinha se esvaziado, agora então ele recebe tudo de volta. Mas agora ele não é só uma pessoa da Trindade, mas ele é o homem restaurado, glorificado. Ele toma o domínio, ele toma o governo, ele toma a autoridade, e ele vai acima de todo principado, de toda potestade, de toda autoridade, de todo poder. Ele é entronizado sobre todo nome. A obra é completa, ele não deixa rebarbo. A vitória é garantida. E ele não para isso. E ele não para aí. Olha o 22. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés. Ei, olha aqui para mim. Sabe aquilo que Adão não fez? Sabe aquilo que Deus falou assim: Adão, sujeite tudo, domine sobre todos, governe sobre todos. Lembra do que ele falou lá para Adão? E Adão entregou e deixou a coisa muito mais complicada. Jesus vem e ele vence Satanás. Colossenses 2 diz assim, que ele expôs ao ridículo, que ele expôs à vergonha todo o principado, toda a potestade, que o escrito de dívida que havia contra mim e contra você, a cédula que havia de uma dívida que nós devíamos para o Senhor, ele pega, ele rasga, não há mais nada, ninguém deve mais nada, não há pecado, não há culpa, não há dívida, ninguém deve mais nada, ele rasga tudo e prega na cruz e escreve lá: Tetelestai, está consumado, não há dívida, foi cancelado, foi cumprido tudo, o requisito, o pagamento foi pago. Tetelestai, está pago.
É por isso que a igreja hoje ela não tem que ter medo de Satanás. Satanás já foi vencido. Também sujetou tudo o que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há. Escute, ele assumiu o lugar de toda autoridade. Nada está acima dele. Agora sabe o que é o mais incrível, Alan? O final do versículo 22. E o concedeu à igreja. Você não entendeu? Porque era para nós jogar essas cadeiras para cima. Era para a gente dizer, meu Deus, que é isso? Ele conquistou tudo. Ele venceu. Ele venceu. Ele fez tudo o que tinha que fazer. E Ele me deu a vitória. Sabe o que é mais ou menos o que Jesus fez? Para quem gosta de Fórmula 1, Ele correu o Grand Prix do Brasil. Foi vitorioso, Milena. E deu a champanhe na nossa mão e falou, vocês agora comemoram, porque a vitória é de vocês. Ele venceu e deu o troféu para nós e disse, vocês são vencedores. Mas o diabo não quer que eu e você entendamos isso. Ele quer que eu e você continuemos escravos. Escravos na mente. Escravo em comportamento. Escravo ainda na luta, de certo e de errado, de bem e de mal. É por isso que Paulo está dizendo, eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos, para que vocês descubram quem vocês são nele. Porque, meu irmão, quando eu sei quem eu sou em Deus, eu descubro que eu tenho autoridade e governo. Autoridade não é de quem tem coisas, mas de quem direciona as coisas. A autoridade não está no ter, está no ser. Eu lembro da menininha de Naamã, a escrava. 2 Reis capítulo 5. O cara era o general, era o bambambam da cidade. Era um dos homens mais influentes. Mas a morte reinava na casa. E a Bíblia diz que lá tinha uma escrava, sem nome, não tem nem nome. Quando eu chegar no céu, eu vou quero conhecer a menina de Naamã. Sabe quem tinha autoridade? Ela. Porque a autoridade não está na posição, a autoridade está no governo. E quando todo mundo estava desesperado, aquela menina se levanta e diz assim... Aquela que tinha todo motivo de estar com o coração pesado, ela era escrava. Provavelmente ela tinha sido tomada da casa dos pais e estava vivendo lá, servindo. Mas quando ela tem a oportunidade de gerar vida, essa é a diferença da igreja. Deus nos fez fecundos. Aonde eu passar eu tenho que gerar vida. Ela diz assim, ai se o meu Senhor conhecesse o profeta que está em Israel. Autoridade é quem governa pessoas. Ele o sararia. E a autoridade dela é reconhecida. E Naamã vai lá conhecer Eliseu. Sabe o que eu penso, irmãos? Eu penso que é tempo da igreja compreender esse lugar. Eu acredito que nós estamos vivendo esse ciclo. Eu acho que um ciclo está mudando. E uma coisa que eu aprendi sobre ciclos.
se você perder o tempo da mudança, você vai ficar patinando nele. Porque ciclo não significa que vai mudar para melhor, pode continuar do mesmo jeito. Eu tive ciclos na minha vida que eu não saí do lugar, sabe por quê? Porque eu perdi o time, eu perdi o tempo, Maurício. E aí o ciclo mudou e eu continuei vivendo a mesma coisa que eu já tinha vivido. A mudança de ciclo é para você se posicionar e mudar. Não significa que uma mudança de ciclo você vai junto. Significa que é a oportunidade de você entrar e mudar. Você entendeu? Esse ano de 21, nós vamos para o terceiro ciclo de 7 dessa igreja. Porque essa igreja ela nasceu em março, quando nós começamos a construir ela. E ela demorou 9 meses para a gente inaugurar ela no dia 31. Olha o celular. Não é à toa que os nossos cenáculos são marcados de posição, de visão. E os nossos cenáculos são sempre março, abril, maio. O que eu estou dizendo para você, meu irmão, é que nós precisamos de entender algumas coisas profundas que a Bíblia nos ensina. Só exerce autoridade quem entrega submissão. Uma igreja submissa ao Senhor vai exercer a autoridade do Senhor. Uma igreja que ouve a voz do Senhor e obedece, é uma igreja que vai exercer governo na sua cidade. Você sabe por que nós não estamos exercendo governo na nossa cidade ainda? Porque nós não estamos prontos. Porque se ainda nós estamos sem esse exercício de governo, nós estamos caminhando. Mas nós precisamos de acelerar isso. Mas essa mudança de ciclo, é você que decide, mais uma vez, o que você vai fazer com esse tempo. É você que decide. A palavra do Senhor em Hebreus diz assim: se vocês ouvirem a minha voz, por favor, não endureçam o vosso coração. Sabe o que significa, meu irmão? Eu posso ouvir a voz de Deus e continuar no mesmo lugar. Eu posso ouvir a voz de Deus e continuar no mesmo lugar. Mas o desejo do meu coração, o desejo do coração dessa liderança, é que nesse novo tempo que vai se iniciar, nós possamos viver o governo de Deus, o domínio de Deus, a autoridade de Deus sobre essa cidade. Ô meu irmão, o projeto de Deus, o começo dele é com uma tomada de cidade. Ele começa, Murilo, falando assim: sede minhas testemunhas em Jerusalém. Para começar, eu quero que vocês ganhem a cidade. Para começar. Não é a rua, é a cidade. Sede minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Eu creio que nós vamos viver isso para a glória de Deus. Claro que com outras igrejas, mas nós vamos exercer o governo e o domínio em Jerusalém. E eu acredito que vai chegar um tempo que nós vamos ter pessoas em várias nações, até os confins da terra. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que essa palavra encha teu coração de esperança, de fé, de convicção, entendendo o nosso chamado como igreja. Entendendo, irmãos,
entendendo para que o Senhor nos chamou, entendendo para que nós fomos projetados. A nossa vida tem a ver com propósito. Propósito. Esses dias eu estava lendo a palavra, já vou encerrar, não vai passar das 8h15. Eu achei interessante, estava lendo naquela passagem da casa de Pedro, que Pedro vai lá na casa, que Jesus fica na casa dele em Cafarnaum, e vem muita gente, depois que ele cura a sogra dele, vai muita gente para Jesus curar. E a Bíblia diz que ele passa a tarde inteira, Maurício, curando, e vai à noite, um período da noite ainda. Aí a Bíblia diz que Jesus, que a hora que para de curar todo mundo, ele vai orar. No outro dia, Jesus sai cedinho, ele fala assim, porque tem outras cidades, pastor Francisco, para a gente pregar. Eu vim aqui para pregar, para anunciar o reino. Aí eu aprendi uma coisa. Sabe qual que é, Murilo? Jesus não para nem na necessidade, nem na celebração. Ele só se movia pelo propósito. O problema é que quando a igreja não para na necessidade, ele para na celebração. Vamos ver o que nós fizemos. Vamos festejar. Pensou o tanto de gente que estava curado, querendo abraçar Jesus? Cara, eu ouvi. Tem outras cidades para ouvir. Eu vim para isso. A igreja tem que saber para que ela veio. É uma igreja que não para na necessidade. Porque se a gente parar na necessidade da pessoa, vai ter gente para a gente cuidar o resto da vida. A igreja não é uma casa de assistência social. Ela ajuda segundo o que é necessário. Mas ela é uma casa de oração, na onde pessoas são transformadas para não precisar mais de ajuda social. Não estou negando que a gente não ajuda. A igreja precisa de ajudar. Faz parte o órfão, a viúva. Faz parte. Mas nós não paramos nisso. E a igreja também não fica só na celebração. Oh, que coisa maravilhosa que nós fizemos. Olha quanta gente. Olha como a gente faz. Olha, não. Vamos embora porque tem mais gente para ouvir isso daí. Jesus sabia exatamente por que ele veio. E eu quero amarrar tudo isso com algo que nós aprendemos hoje de manhã também. Eu preciso de entender que a vontade de Deus se torna a autoridade de Deus. Eu vou explicar para você. A dificuldade da igreja obedecer é porque ela não sabe a vontade. Porque quando nós descobrimos a vontade, ela tem que se tornar autoridade na minha vida. Quando Jesus está no Getsemane, e ele chega e fala: Senhor, afasta se for possível de mim esse cálice. Claro que Jesus, ele não queria passar pela cruz ali, é claro. Se houvesse uma outra forma de ser conduzido, ele optaria por não passar por aquilo. Mas ele diz: mas qual é a tua vontade? Jesus ali, ele estava se certificando. Olha, se é possível, eu não quero, mas qual é a tua vontade? E quando Jesus descobre que a vontade do Pai era a cruz, aí ele se submete à autoridade. Se é a cruz que eu vou. Sabe qual que é o problema da igreja se submeter à autoridade? Porque não conhece a vontade. Quando eu não sei qual é a vontade, eu não consigo obedecer. Paulo sabia que ele voltaria para Jerusalém. O profeta disse, o dono desse cinto, e amarrou e disse: ele vai ser amarrado, ele vai ser preso. E Paulo disse assim: eu não estou pronto só para ser preso, mas eu estou pronto também para morrer, se esse é o propósito. É por isso que nós precisamos de descobrir qual é a vontade. Pastor, e como eu sei qual é a vontade? Tendo um relacionamento com Ele. É por isso que Jesus diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Amém?
Rapaz, desde quinta-feira, toda vez que eu oro para você, Stephanie, para você, Murilo, me vem um sentimento. Um sentimento daquele que eu preguei, que a igreja é um tempo em que ela vai gerar. Tem a ver com aquilo que Deus entregou. É como se eu olhasse para você, Stephanie, e fosse uma representação da igreja. Uma igreja que vai gerar filhos, uma igreja que vai gerar vida, uma igreja que vai gerar, uma igreja que vai gerar. É esse sentimento que eu tenho. Era para mim ter falado quinta-feira aí. Vocês viram que eu fiquei olhando demais? Que essa unção de gerar. Estou falando espiritualmente. Mas se você tiver afim também, minha irmã, receba em nome de Jesus. Ela está vindo sobre a igreja, eu creio nisso. Por isso, meu irmão, não deixe nada te tirar do caminho, não deixe nada te tirar do propósito. Porque quando eu sei qual é a vontade de Deus, eu não escolho para onde eu vou, ela é a autoridade da minha vida. E tem dia que Deus leva a gente no deserto, só para falar com a gente.